Oi, bom dia. Meu nome é Letícia Gomes e eu estou aqui para falar sobre um carinha chamado Aristarco de Samos. Bom, Aristarco de Samos foi um astrônomo e matemático grego que viveu no século 3 a.C., mais especificamente durante o ano 310 a 230 a.C. Durante esse tempo, ele desenvolveu e descobriu muitas coisas importantes para a humanidade, como, por exemplo, a teoria do heliocentrismo e, com uma precisão impressionante para a época, a distância da Terra ao Sol, da Terra à Lua e o diâmetro aproximado desses astros, sempre utilizando de sua imaginação e alguns cálculos geométricos como base de seus estudos. Eu vou começar falando sobre o heliocentrismo, mas primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre uma teoria anterior a essa, o geocentrismo. Essa teoria foi desenvolvida por Aristóteles e depois aperfeiçoada por Ptolomeu. Ela dizia que a Terra permanecia no centro do universo, enquanto os outros astros, inclusive o Sol, giravam ao seu redor. Ela foi fortemente defendida pela Igreja e, por esse motivo, permaneceu como a principal teoria por mais de 1000 anos. Inicialmente, Aristarco também defendia o geocentrismo, porém, ao analisar mais as coisas, ele percebeu que esse modelo não batia com os fenômenos que ele observava no céu. Então, a partir das observações das estrelas, do Sol e das fases da Lua, ele propôs a teoria heliocêntrica, que dizia que o Sol permanecia no centro do universo, enquanto os outros astros, inclusive a Terra, giravam em torno dele. Embora tivesse tentado aplicar o heliocentrismo no mundo, por causa da falta de provas e a grande influência do geocentrismo, ele não conseguiu que a humanidade aceitasse esse modelo. Felizmente, séculos depois, outro astrônomo chamado Nicolau Copérnico utilizou as ideias de Aristarco e sistematizou o modelo heliocêntrico. Obviamente que com o avanço científico da época, ele conseguiu mais evidências, essas que foram defendidas, apoiadas e comprovadas pelo carinha que inventou o primeiro telescópio, Galileu Galilei. Finalmente, a teoria heliocêntrica foi aceita no mundo e continua seguindo desse jeito até os dias de hoje. Bom, agora, continuando, vamos falar sobre como Aristarco descobriu o diâmetro da Lua e do Sol, como também a distância entre esses astros da Terra. Primeiramente, ele descobriu a distância entre a Terra e a Lua, utilizando a observação das fases da Lua e a geometria de triângulos. A base de seu raciocínio foi que esses corpos celestes formavam um triângulo retângulo diante o eclipse lunar. Então, utilizando um método de trigonometria simples, ele concluiu que a distância entre a Lua e a Terra era aproximadamente 60 vezes o diâmetro da Terra. Bom, já falando sobre a distância da Terra ao Sol, ele fez observações durante a fase crescente ou minguante, tanto faz, da Lua. Ele mediu o ângulo entre os três astros, que calculou como sendo aproximadamente 87 graus. Com isso, ele usou novamente da trigonometria e estimou que a distância da Terra ao Sol era cerca de 19 vezes a distância da Terra à Lua. Esse cálculo, embora a estimativa estivesse longe da realidade, foi um método muito importante e foi uma ótima tentativa para a época em si, que o avanço da ciência não resistia. Bom, para terminar com esse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre o diâmetro do Sol e da Lua. Aristarco percebeu que, durante o eclipse solar, a Lua cobria completamente o Sol, o que indicava que ambos pareciam ter o mesmo tamanho. Ele concluiu que, embora o Sol fosse muito maior que a Lua, a distância entre a Terra e o Sol também era muito maior, o que fazia com que os outros dois parecessem ter o mesmo tamanho aparente. Esse raciocínio ajuda a gente a entender que o tamanho aparente dos corpos celestes depende tanto do tamanho real quanto da distância entre eles. Bom, enfim, Aristarco de Samos foi um astrônomo importante, cujas ideias foram impressionantes, mas infelizmente esquecidas na época. Porém, diante de tudo isso, elas foram reerguidas por outros importantes astrônomos e continuam nos ajudando a compreender o vasto universo. Esse foi o vídeo. Tchau, tchau!